Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça. E meu nome é André Mendonça. Nós somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos falar sobre 4 promessas para o novo ano. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Estamos chegando no final do ano, uma época que as pessoas costumam confraternizar, né, estar próximo de quem se gosta, dos seus entes queridos. E é um momento de a gente também renovar a promessa, renovar expectativas para o ano que está chegando. E isso não é diferente conosco, né, André? A gente tem expectativas para o ano de 2022, boas expectativas, e a gente imaginou o que a gente espera desse ano, né, de 2022. Uhum. Eu, particularmente, essa questão de promessa, para ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito dessa ideia de promessa, não, certo? Eu acho que quem faz promessa de virada de ano corre um sério risco de se comprometer durante a virada e não se comprometer durante os outros 364 dias do ano. O seu compromisso com você mesmo tem que ser o ano todo, né? Todos os dias do ano. Uhum. Né? Tem aquelas promessas clássicas, né? De segunda-feira eu vou começar a malhar, segunda-feira eu vou começar o regime, a virada do ano eu vou me organizar financeiramente, próximo ano eu vou parar de beber, vou parar de fumar, sempre essas promessas para o ano seguinte que a pessoa faz quase que no intuito de quebrar a promessa, né? Mas a gente tem boas expectativas e, na verdade, são 4 expectativas que a gente tem para o ano de 2022 e a gente gostaria de compartilhar com todos vocês. A primeira promessa, essa primeira expectativa, seria a de não procrastinar. A nossa ideia nesse novo ano é que, se você tem alguma atitude a tomar, tome, não postergue. Se você entende que aquela ação, aquela atitude vai ser benéfica para você, que você não vai estar passando por cima de ninguém, não vai estar prejudicando ninguém, tome essa ação o quanto antes. Das ações mais simples às mais complexas. Tenha esse protagonismo, não procrastine e tome essas ações que vão fazer você ser uma pessoa melhor nesse ano que está iniciando. E olhando pelo lado financeiro dessa promessa, né, Alexandre, você não deve adiar as ações necessárias para você mudar a sua vida financeira. Então, se você quer ter uma renda passiva, se você quer aumentar seu patrimônio, se você quer criar sua máquina de liberdade financeira, você quer ter uma renda passiva que seja capaz de pagar parte substancial das suas contas, né, você tem que ir atrás de capacitação, de mentoria e ir atrás de um método eficaz que leve você em direção à máquina da liberdade financeira. Exatamente isso, André. É muito importante, se você estudou, se você sabe os caminhos para investir em renda variável, investir em ativos que dão um retorno em renda passiva para você. E, e você já tem essas pessoas para se apoiar, para entender como funciona esse mecanismo para atingir a máquina da liberdade financeira. O que falta você tomar ação? O que está te prendendo para você tomar ação, para você iniciar esse processo, né, de investimento pensando em renda passiva? Então, não procrastine. Se você tem esse entendimento de quais ações deve tomar para chegar no seu objetivo, inicie, comece. O feito é melhor do que perfeito, né? Não procrastine. Bem, e agora vamos falar sobre a próxima promessa, a promessa 2. Não seja impulsivo. O que é que a gente quer falar com essa promessa, né? De não ser impulsivo. Não se desvie de sua estratégia de obtenção da sua máquina de liberdade financeira. Se você tem uma estratégia bem estabelecida de criação de patrimônio, de geração de renda passiva, essa estratégia ela não é de curto prazo. Você não vai ficar rico da noite para o dia. E podem aparecer, nesse próximo ano que está vindo, várias oportunidades que vão aparecer para você ganhar dinheiro rápido, e você pode se desviar do seu caminho. Então, tome cuidado. Sempre se lembre, não existe dinheiro fácil, certo, pessoal?
não desperdicem o tempo e esforço em algumas ações que podem parecer muito boas no começo. A gente tem muitas promessas, né? De ganhos rápidos, aquela dica, né? Aquela dica de ação que vai se valorizar muito. Assim, você tem que desconfiar e, na medida do possível, pense, avalie se essa oportunidade que está sendo apresentada a você, ela está aderente à sua estratégia de geração de renda passiva. Exatamente, André. E é importante comentar, né, que se você olhar os maiores arrependimentos das pessoas, eles estão, na sua maioria, eles estão relacionados a causas de impulsividade, né? A pessoa age por impulsividade, age sem pensar, sem analisar a situação e toma uma atitude que não era a melhor naquele momento e depois acaba se arrependendo. Então, é por isso que é importante, né, a gente estar comentando sobre essa questão da impulsividade como uma expectativa, uma promessa para o ano que está iniciando, seja protagonista das suas ações. Você tem que entender o que está acontecendo, entender qual a estratégia que você está adotando para a sua vida, seja uma estratégia para emagrecer, seja uma estratégia para ficar forte, para ir para a academia, para ter mais saúde, seja uma estratégia para o seu dinheiro, para as suas finanças. Entenda essa estratégia. Claro que você pode adaptar, modificar alguns aspectos da sua estratégia, mas faça isso com embasamento. Estude previamente, converse com pessoas que entendem do assunto, e uma vez que você vai consolidando um entendimento de que algo possa ser mudado, você faz as mudanças, mas sem impulsividade, né? Sem fazer nada revolucionário da noite para o dia, que isso tem um risco grande de não funcionar. E um outro aspecto, Alexandre, sobre a impulsividade, ela diz respeito ao ambiente que a pessoa vive. O que é que eu quero falar? Às vezes a pessoa tem um foco, né? Um foco em geração de renda passiva, ela quer mudar a sua vida financeira e vão aparecer situações em que a pessoa ela pode se desviar do caminho estabelecido. Por exemplo, podem aparecer alguns gastos muito acima do esperado, que podem fazer com que a pessoa aumente o seu padrão de vida e faça com que ela se desvie do plano, né? Que a pessoa ela tem que ter controle de gasto, uma saúde financeira é essencial, uma premissa para você iniciar os investimentos com foco em renda passiva na máquina da liberdade financeira. Então, se a pessoa se desvia, se ela se desorganiza em suas finanças pessoais, ela também, e se ela age de maneira impulsiva, né, com algum gasto que não era esperado, né, e ela pode se desviar do caminho, né, e assim, e isso é muito ruim. A pessoa tem um plano, né, de vez a pessoa ela inicia os investimentos, ela começa certo e ela dá o primeiro passo, né? E se ela age de maneira impulsiva, ela perde a saúde financeira ali no seu dia a dia, ela tem que regredir. E às vezes isso gera danos que podem fazer com que a pessoa ela não tenha mais a motivação para seguir adiante nesse processo de geração de patrimônio, renda passiva e obtenção da máquina da liberdade financeira. Bem, acho que já podemos falar sobre a terceira promessa para o novo ano. A promessa seria se manter focado, muito importante se manter focado no seu objetivo. Nossa expectativa para 2022 é que você, uma vez estabelecendo suas metas, você se mantenha focado nela, né? Intercorrências vão acontecer durante a sua trajetória, desvios vão acontecer, mas que você se mantenha focado, firme e forte para o atingimento de suas metas. Essa é uma expectativa nossa para gente, né, André, em 2022, e que a gente espera que todo mundo também alcance essa expectativa nesse novo ano. E sobre a promessa, né, Alexandre, de foco, né? A pessoa ter foco. O foco é muito importante para que, se a pessoa ela tem um objetivo, ela tem que se manter focada do primeiro dia do ano até o último dia do ano. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer ter uma perda de peso, ela tem
uma dieta, um planejamento, as ações que ela tem que realizar, e ela tem que se manter de maneira consistente, né, até o objetivo traçado. A gente entende também que ninguém é robô, algumas exceções podem acontecer nesse ano, né, que vai vir, né, mas as exceções têm que ser tratadas como exceções. A pessoa tem que ter sempre o objetivo em mente e o foco tem que ser mantido. É isso mesmo, André. É importante comentar, puxando um pouquinho para esse lado de investimento, né, de renda passiva, de atingimento da máquina da liberdade financeira. É interessante a gente falar do foco no sentido de que todos os meses do ano, assim que você receber o seu salário, os seus proventos, a sua renda, você tem que se pagar primeiro. E nesse momento que você se paga primeiro, esse pagamento tem que ser direcionado para investimentos em renda passiva, com o intuito de atingir a sua máquina de liberdade financeira. Então, esse foco é o principal, pensando em investimentos, pensando em renda passiva, em atingimento da máquina de liberdade financeira no ano que está começando. Você se manter firme no propósito de atingir a sua liberdade financeira, fazendo investimentos todos os meses do ano que está iniciando. E a última promessa, né, Alexandre? A quarta promessa para o ano de 2022. Ser resiliente. A resiliência, ela deve ser mantida ao longo de todo o ano. Vão aparecer situações, especialmente falando do mundo financeiro, em que você vai ter que manter o seu plano, né? Vão aparecer situações, por exemplo, se você possui um patrimônio em renda variável, que está te gerando renda passiva, pode ser que no ano que vem algumas situações façam com que o valor do seu patrimônio ele se altere. Pode ser que, por exemplo, tenham quedas grandes em seu patrimônio e você tem que ser resiliente, você tem que entender que a situação está fora do seu controle, mas que você seguiu as ações corretas, você criou um portfólio de investimentos que fazem sentido, que tem bons fundamentos e que, na verdade, esse possível problema, né, que é uma queda, você tem que ser resiliente e entender que essa situação ela gera uma oportunidade, na verdade, porque quando os ativos de renda variável que geram renda passiva, eles caem e os fundamentos se mantêm, você tem uma oportunidade de comprar renda passiva de maneira mais barata, de forma mais barata, e você vai conseguir atingir a sua máquina da liberdade financeira, em que você vai ter um dia de renda passiva de seus gastos pago de maneira mais rápida. E complementando, André, essa questão de resiliência, a gente tem um cenário político em 2022 que se apresenta bastante instável, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe são as consequências desse cenário político, desse ano de eleição para a economia, e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para, uma vez você seguindo uma estratégia, e essa estratégia se mostrando com bons fundamentos, se mostrando bem equilibrada, vão acontecer alguns fatos ao longo do ano que pode trazer novidades para o cenário econômico, como a gente teve no ano de 2021, um aumento muito significativo da inflação. Pode ser que ano que vem a gente mantenha um cenário de inflação alta, pode ser que a inflação dê uma arrefecida, diminua um pouco, a gente não tem muita certeza do que vai acontecer por ser um ano de eleição. E você tem que usar a sua resiliência para se adaptar a esses contextos que vão ser muito mutáveis, vão estar mudando de forma muito acentuada ao longo do ano, para manter sua estratégia, você manter seu foco, você não agir com impulsividade e você tomar as ações quando tem que ser tomadas sem procrastinar. Acho que é um apanhado aí que a gente pode fazer de todas essas promessas ou expectativas que a gente tem do ano de 2022. E eu acho que vale a pena comentar, para a gente encerrar o vídeo de hoje, falar que a gente passou por 2 anos
muita privação, privação de liberdade, privação de locomoção, privação de estar perto presencialmente de quem a gente gosta, e o principal de todos que foi privação de saúde, né? A gente teve essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente tem passado por muitas restrições. Então, acho que é um desejo muito forte de todo mundo para esse ano de 2022 é saúde, né? A gente espera que todo mundo tenha muita saúde e que a gente consiga vencer essa pandemia o mais rápido possível para que a gente tenha liberdade de estar próximo de que a gente gosta, de fazer, de voltar a ter um convívio social que faz tão bem à nossa mente e ao nosso coração. E você, a gente também queria te escutar. Você tem alguma promessa para esse ano de 2022? Comenta aqui embaixo para a gente que a gente gostaria de saber também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que você gosta, que possam se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Siga a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Fui.